Meus amigos, esse frente a frente de hoje vai ser um pouco diferente, sinal bem diferente. Nós temos entrevistado aqui muitos políticos, muitos literatos, escritores. Hoje nós vamos tomar o lugar do nosso companheiro Giovanni e vamos entrevistar aquele que eu considero um dos maiores artistas desse norte mineiro. Ele já levou o nome de Montes Claros para o resto do Brasil e para grande parte do mundo. Ele é cantor, é folclorista, é poeta, é compositor, é escritor, é repentista. Ele faz tudo com a viola. Nós vamos ter o prazer de entrevistar hoje o nosso grande norte mineiro, Theo Azevedo. Theo, há muito tempo que eu vinha falando com você e trazê-lo aqui. Hoje nós vamos dar essa satisfação aos nossos telespectadores. Jorge Silveira, é um prazer muito grande estar aqui no Frente a Frente, né? Demorou um pouco, mas chegou a hora. Estou muito feliz de estar ao seu lado e você também divulga esse norte de Minas aí, né? Todas as culturas, né? Tudo da sociedade. É um prazer muito grande estar aqui com você, com o verso e com a viola. Ô, Theo, você está morando em Monte Belo, em Alto Belo hoje ou aqui em Montes Claros mesmo? Você é Montes Clarense, né? Não, eu nasci em Alto Belo, distrito de Bocaiúva, né? Antigo Pires de Albuquerque, em 1943, que por volta de 37, meu pai, que era de Carbonita, minha mãe de Terra Branca, na beira do Jequitinhonha, meu pai foi trabalhar em Alto Belo como fiscal da prefeitura, porque naquela época o maior ponto de embarque do norte de Minas não era Bocaiúva, não era Montes Claros, não era nada, né? Porque a estrada de ferro estava avançando, era Alto Belo. Que eu me lembro quando menino, um dia eu cheguei a contar 102 carros de bois na fila para embarcar nos vagões, né? Embarcava porco, algodão, tudo, enfim, tudo que produzia no norte de Minas, o ponto de embarque era lá. Então meu pai perdeu um braço, ficou com um braço só, e os amigos dele arranjaram para ele ser fiscal da prefeitura. Chegou em 37, com 3 filhos, e os 4 filhos restantes nasceram em Alto Belo. Quer dizer que você passou a sua infância em Alto Belo? Em Alto Belo. E quando é que você descobriu essa vocação artística sua? Olha, meu pai era cantador, né? Ele ficou então vem de família, né? Como Teófilo, cantador de um braço só, que ele perdeu um braço e ficou um ano treinando com um braço só com o braço esquerdo. E em um ano ele conseguiu inventar um jeito de fazer o tom e tirar o som do instrumento ao mesmo tempo. Então ele ficou conhecido como Teófilo, cantador de um braço só, ele era repentista, né? Eu sempre digo que eu sou uma cobra piorada no meu pai, que meu pai era um grande cantador, um grande violeiro. Com a diferença que ele não obteve o sucesso que você obteve, né? Ele não alcançou a mídia, né? Eu alcancei a mídia. Então meu pai ficou em Alto Belo um tempo trabalhando para a prefeitura, depois ele largou, eu fui mexer com garimpo, mexeu com comércio em Alto Belo, ainda hoje tem o prédio da venda lá que ele foi dono, e até que em 1951 ele foi para São Paulo, como ia naquela época muitos migrantes, né, tentar sorte nas lavouras de São Paulo, Paraná, e ele foi um deles, preparou tudo lá, depois de uns 6, 7 meses ele voltou, que era época de colheita, para pegar a minha mãe e o restante dos filhos que ficaram, ele só levou os 3 maiores. Aí quando ele voltou, o transporte daquela época era o antigo trem baiano que baldeava em Monte Azul, né? Exato. Eu até fiz uma música que chama O Trem de Alto Belo, contando mais ou menos essa história. E naquele trem, a gente viajava de segunda, que era mais barato, e a imundície, a sujeira, a falta de higiene era demais. E ele pegou febre tifo. E quando ele chegou em São Paulo, foi direto para o isolamento. Até os enfermeiros, o tifo naquela época, era uma coisa assombrosa. Até os médicos tinham medo, os enfermeiros. Aonde ele ficou, o enfermeiro
botava a marmitinha de comida lá, empurrava com o pau para não chegar perto dele, né, para ele pegar. E ele acabou morrendo na migração, nós voltamos para o norte de Minas. Aí eu pequeno, aí ficamos um tempo lá em Alto Belo, viemos, a gente foi para Bocaiúva, não deu certo, viemos para Montes Claros. E aqui em Montes Claros, eu com 7 para 8 anos de idade, para ajudar minha mãe, eu fui engraxar sapato, carregar mala, lavar carro, e resolvi começar a cantar, porque com 4 anos de idade, 3 anos, meu pai já me levava para as cantorias de repente que ele fazia, de folia de reis. Você aprendeu a tocar sozinho? Sozinho. Não, mas meu pai, com 3 para 4 anos, eu mexia nos instrumentos da folia, ficava em casa, ficava lá. Um dia ele ouviu o barulho e foi lá, era eu que estava mexendo. Você já tinha vocação musical? Tirando o som no instrumento. Aí, a partir daquele dia, ele pegava meus dedinhos e ficava colocando assim, filho, assim, coisa e tal. E me levava para tudo quanto é farradeiro, na garupa do cavalo, a pé. Mas então você começou mesmo aqui em Montes Claros, né? Comecei em Montes Claros, cantando repente nas feiras, a parte artística, correndo bandeja. Até que conheci um camelô, chamava Antônio Salvino, pernambucano, que veio trabalhar no norte de Minas e fixou residência em Montes Claros. E ele vendia remédio, curava tudo, né? Óleo de peixe elétrico, tinha um elixir de longa vida que o Dr. Plínio fazia, que estava milhares de vidros, né, encalhados na farmácia antiga do Dr. Plínio. Ele descobriu esse elixir e era bom para o fígado mesmo, para o estômago. E vendeu esse remédio em 3 meses, ele vendeu tudo aqui no norte de Minas, fazendo propaganda na praça. Agora, quem abria a roda para ele era eu, com a cobra jiboia no pescoço. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 para 8 anos e cantando de repente era novidade, né? O menino, naquela idade, cantando de repente, brincando com o povo. E depois ele falava, olha, vocês não vão embora não, depois que eu explicar o remédio, para que serve, o menino vai brigar com a cobra, né? Não ia brigar nada, né? Aí ele vendia o remédio, né? Fazia explicação, vendia o remédio e falava, ó, gente, vamos deixar a briga da cobra para amanhã, para outro dia, que o menino é muito pequeno, a cobra pode engolir ele. Era brincadeira, era uma cobra jiboia que tinha uns 4 metros de comprimento, ele botava aquela cobrona em mim. E quando é que você saiu para fora? Eu saí quando eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos, que aí eu já tinha corrido no norte de Minas todinho, cantando. E depois um caminhão virou comigo e esse camelô na Bahia, em São Gonçalo dos Campos, e ele quase que perdeu uma perna, ficou no hospital 3 meses lá na Bahia, eu tive que ficar com ele. E eu também estava em cima do caminhão, eu praticamente não tive nada, mas ele quase perdeu a perna, teve uma fratura exposta, né? E os médicos conseguiram recuperar a perna dele, mas só na Bahia ele ficou 3 meses. Depois ele voltamos para o norte de Minas e ele voltou para o Nordeste. A situação ficou difícil para ele. E eu fiquei órfão, eu cantador órfão, né? Eu falei, tem que se virar e enfiar a cara cantando nas feiras. Ia em caminhão, naquele tempo era caminhão, né? Porque em ônibus, às vezes, tinha motorista que levava de graça, mas os motoristas de caminhão, em cima de carga de algodão, tinha muita carga de algodão naquela época. E cantei nessa cidade do norte de Minas, quase todas, cantei no sertão da Bahia, né? Correndo bandeja, e pá, coisa e tal, vendendo folheto de cordel. Cantei dentro do vapor do São Francisco várias vezes, né? Pegava carona de Pirapora. Para descer para Juazeiro? Eu ia de 3 em 3. Saltava em São Francisco, outra hora saltava em Januária, Manga, São João, ia descendo. Né? E quando é que você aportou em São Paulo? Então, São Paulo foi quando... Porque foi quando você começou a fazer sucesso, quando eu fui para Belo Horizonte, eu fui de carona com um motorista que chamava, não sei se é Jeová, mas ele era conhecido como Jová. E eu lavava a gabina do caminhão dele, e aí eu falei, Jová, estou querendo ir para Belo Horizonte, que com 17 para 18 anos eu tenho certeza que eu vou servir ao Exército. E eu tinha uma vontade danada de servir ao Exército, eu via
nos filmes, fardado, aí eu falei, eu vou subir o exército. Ô, Theo, nós vamos para o nosso intervalo comercial e no próximo bloco você vai nos contar como é que você começou a fazer sucesso. Foi difícil, pelo que eu estou vendo aí, não foi fácil não. Mas no próximo bloco você vai nos contar. Um instantinho.